é a Tatiana da ESCP. Olá, Olá, boa Tatiana. tarde, tudo bem? Você me escuta bem? Tudo certinho, perfeito. Então tá bom. Bom, eu vou introduzir brevemente a Tatiana. Ela é representante da ESCP Business School, uma escola de negócios na França. E hoje a gente vai falar o porquê o bacharelado em Business na SCP ajuda os estudantes a se tornarem futuros líderes. A gente vai entender também um pouco mais da carreira internacional e os benefícios de estudar na Europa em um multicampus com um ambiente enriquecedor. Eu passo então a palavra para a Thaís, se ela quiser falar um pouco mais sobre ela e sobre a universidade. Então, a palavra é sua. Thaís não. Thaís foi a Não, última. fica Tatiana, tranquilo. desculpa. Thaís, Tatiana, tá tudo no T aí, tá tudo certo. Luca, muito obrigada. É um prazer estar Imagina. aqui com vocês, é um prazer poder falar um pouco da escola, né? Por ser brasileira, ajudando aí a falar de uma escola de negócios da França. Para ter falar um pouquinho do meu background, eu fiz comunicação social aqui na FAP, no Brasil, e tive essa vontade sempre de morar na Europa e estudar na Europa. E aí eu tive essa oportunidade realmente de me programar financeiramente para fazer um MBA lá na ISP. E vou falar um pouco da escola, porque acho que a escola tem vários benefícios por estar na Europa, por ter esse multicampus, como a gente informou antes, né? Além de ser uma escola reconhecida há mais de 100 anos, acho que a primeira escola de negócios do mundo que foi construída, que foi montada, ela também criou bases em diferentes cidades. Então, a base é em Paris, mas ela foi construindo um campus em Londres, depois em Berlim, Madrid, Turim e recentemente na Varsóvia. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês para a gente falar um pouquinho aí da escola e qual é o nosso maior programa, que é o bacharel em administração. Vocês conseguem ver minha tela? Bom, só dá um ok se sim. Não sei se eu não consigo ver vocês agora, mas se puderem falar ok, aí a gente segue então. Vamos lá. Bom, o que é a SCP? A SCP, o valor dela é muito focado nos valores europeus e a escola ela se inspira e gosta de educar aí futuros líderes que querem impactar o mundo. Então é uma escola que está na Europa, no coração da Europa, com seus campos em Paris, em Londres, em Madrid, em Turim, em Berlim e na Varsóvia. Ela tem muitos certificados, tanto os nacionais quanto internacionais, e a ideia de você ter um multicampus é você poder manter a qualidade de ensino sem ter o problema da língua, da cultura do país. Por mais que você vai ter essa experiência morando em outro país, você não vai ter a dificuldade aí na metodologia do ensino que você vai ter. Falando um pouco de alguns fatos muito rápidos da ISP, a ISP ela tem um portfólio muito abrangente, ela tem apenas um bacharel, então, para quem está procurando business na área de administração, de management, a escola ela é focada nisso, né? Então, nosso bachelor hoje é um bachelor em management, e a gente tem alguns cursos de mestrados, já focado em management, mas também em finanças, um pouco de hospitalidade, e na área de imóveis, enfim, a gente tem alguns masters mais especializados, temos a PhD e outros programas abertos também. Nós temos algumas alianças acadêmicas, tanto na Europa quanto no mundo, mais de 140 alianças, né, parcerias com outras instituições. Temos mais de 170 professores aí ativos em pesquisa e que representam mais de 33 nacionalidades. Hoje, nós temos em todos os cursos aí uma soma de 8.000 estudantes, né, que representam em 122 nacionalidades. Enquanto a gente fala esses números, porque realmente o foco da escola é ter cada vez maior diversidade, porque a diversidade gera enriquecimento aí entre os alunos. Então não é o aluno não é só o aluno europeu, mas do mundo todo. E nós temos uma rede aí que acho que é bem importante, é você cultivar, que são os alunos, que são os ex-alunos. Como no meu caso, que fiz um MBA, que são mais de 68.000 ex-alunos espalhados aí pelo mundo afora, com diversas funções, diversos cargos, diversos momentos de vida.
Quando a gente fala de ranking, né, nós hoje somos considerados dentro do ranking da Financial Times, o segundo melhor no nosso mestrado de finanças, o sétimo melhor em mestrado em administração, o sexto lugar no Executive MBA, e como escola em oitavo lugar aí na melhor escola de negócios da Europa. Todas essas acreditações, né, esses certificados que a gente tem aqui, são certificados de curso de MBA, de Bachelor, então cada um tem a sua particularidade. Por que que o Bachelor, então, do Bachelor in Management, ele é tão especial, né, dentro da IACP e diferente de outras instituições? Primeiro que você vivencia praticamente o mundo, né, toda essa multiculturalidade em 3 países durante 3 anos. Ou seja, o curso obrigatoriamente deve ser feito em 3 países. Você não pode fazer o curso da ESP num país só durante os 3 anos. Então você tem que realmente mudar de campus em campus, no primeiro, segundo e terceiro ano, para que você tenha essa multiculturalidade já aí dentro de você no final, na sua graduação. É um curso que faz você se empoderar através de disciplinas múltiplas, não só dentro das linguagens, dos idiomas que você aprende, mas também da base das nossas matérias que são dadas durante o curso. E a diferença da escola de negócios para a universidade é que você tem aí, de primeira mão, muita experiência hands-on, né? Muita experiência ali ativa. Você está estudando e aprendendo e executando ao mesmo tempo. Então, falando um pouco do curso aqui, vou fazer alguns bullet points para vocês entenderem o que que é. São 3 anos, full-time program, então ele é um curso 100% full-time, que aula o dia inteiro. Não é possível trabalhar junto com o curso, porque você não vai conseguir, mas é um curso que você vai focar exatamente ali nas matérias, né? Ele é bem intensivo e bem enriquecedor. Ele é bem multicultural, como eu falei para vocês, então, por mais que você mude de campus, de Londres para Berlim, você mantém uma só instituição, uma só metodologia. O currículo, né, das matérias são uma mistura dentro de administração, de economia, de finanças, de direito, mas também com outras matérias dentro de humanas, como sociologia, psicologia, entre outras. Dependendo da cidade que você escolhe, você pode ter o curso todo em inglês, e algumas cidades, dependendo do segundo, terceiro ano, você vai ter algumas aulas em inglês e francês, por acaso, por exemplo, em Paris, ou inglês e espanhol em Madrid. Alemão você pode ter também em Berlim, mas é opcional também, para quem quiser, já tem o alemão, e quiser falar em alemão também, tem algumas matérias, você pode ter também. A escola, o programa em si oferece cursos gratuitos de idiomas durante o seu curso, se você quiser melhorar o seu inglês, se você quer aprender uma outra língua, você pode fazer também. Então, você vai ter a sua aula de inglês, essa aula, né, da graduação em inglês, mas estou morando em Paris, queria aprender um pouco do francês, você pode ter aula de francês também, tá? Existem a obrigatoriedade de estágios a partir do segundo ano, o primeiro ano ele é opcional, mas no segundo ano e terceiro ano é obrigatório, e esses estágios são feitos entre um ano, o primeiro ano para o segundo ano, né, nas férias, digamos assim, com alguns projetos também de impacto social. Então aqui, eu vou explicar para vocês como é que é esse combinado, como é que funciona esses 3 anos em 3 países. Então no primeiro ano, todas as cidades que oferecemos aqui do campo, todos os campos que nós oferecemos, as aulas vão ser em inglês, tá? Então, tem que ter um mínimo aí, tem que ter um intermediário para um avançado de inglês para você entender as aulas e fazer todas as matérias em inglês, podendo ser em Londres, Paris ou Turim. No segundo ano, você já tem que trocar. Então, se você escolheu Paris no primeiro ano, no segundo ano você tem ou Madrid ou Turim. Em Madrid, tem que ter um mínimo de nível de espanhol para você fazer as aulas em inglês e espanhol. Já em Turim, não, tudo em inglês. No terceiro ano, você tem Berlim, Paris ou Londres. E aí você tem, em Berlim, você pode ter inglês, com algumas aulas opcionais. Paris é só francês, então para quem escolher Paris, assim, enorme em francês, e Londres em inglês. E como é que funciona, como é que funciona a nossa parte acadêmica ali?
Nós temos 4 pilares muito importantes aqui. A pedagogia, que é muito importante, como é que a gente ensina em grupos menores, com horas mais intensas, um time multinacional, né, uma prática, real life, ou seja, você fazer aquilo, o que você tem que fazer no negócio, então quando você pega um projeto, você tem que executar na vida real, como é que faria isso? Como é que funciona isso? Por exemplo, eu tenho um projeto de consultoria que uma empresa vai lá e oferece. Então, a Bayer Xeren Pharma vai lá e oferece para o grupo um projeto para ser executado. Então, quero fazer um lançamento de uma campanha de marketing. Então, vocês vão montar essa campanha de marketing e vão apresentar para a empresa. Então, aí já começa um contato muito legal desde o primeiro ano. Faz com que você tenha essas situações reais, né? Tem muita interação entre os alunos, os professores, né? Essa combinação também das matérias, não só clássicas, mas também com humanas, é muito importante. O desenvolvimento pessoal de cada aluno, né, focado nas técnicas de apresentação, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso me apresentar na frente da classe, como é que eu posso melhorar a minha forma de falar, como fazer uma apresentação melhor em PowerPoint, e tudo isso vai ser feito durante os 3 anos, né, então você tem workshops que você pode fazer, melhorar o seu currículo, ter esse acompanhamento. E a experiência profissional, que são os estágios e os projetos sociais, que são muito ligadas aí ao mundo corporativo. Então, nosso processo começa agora em outubro e vai até junho do ano que vem. As aulas começam em setembro. Em setembro, começando em setembro, você tem as aulas, em outubro você tem um break de uma semana, em novembro você tem aulas de novo e tem exames em dezembro. Isso aqui é só para vocês verem aí um cronograma, como é que funciona, né? Aí passa o Réveillon, vocês voltam novamente às aulas em janeiro, em fevereiro tem um break, em março as aulas novamente e exame em abril. Então, o ano letivo aqui, você começa em setembro e termina em abril. Maio, junho, julho, agosto é onde a gente fala que são os 4 meses, onde você pode pegar 3 meses e executar o seu estágio. No primeiro ano são 8 semanas opcionais, se você quiser já ter essa experiência, contato, ter alguma forma de receber algum dinheiro, né, normalmente os estágios são pagos, mas no segundo e terceiro ano é obrigatório. Então, neste momento, você já tem que estar direcionado aí, começar lá atrás, em setembro, a procurar para quando chegar em junho, julho e agosto, você já está executando aí o estágio. Quando eu falei das matérias para vocês, a gente está aqui dividindo, né? Então, o que que são essas matérias? Quais são as matérias clássicas e quais são as matérias que enriquecem mais ali, né? A gente está falando de instituições europeias, né? Quando a gente está falando de estudar na Europa, é entender como funciona o sistema político, não só a parte de economia, mais financeira, mas também como é que a União Europeia funciona, como é que eu tenho uma empresa como a Peugeot e como é que ela opera dentro da Europa, né? Apesar de ser uma empresa multinacional, ela é uma empresa francesa e que opera ali dentro de uma estrutura diferente, né? Que tem uma forma de comercializar diferente, de fazer negócio. Né? E aí você tem a parte de humanas que eu falei, então vai entender um pouco de relações internacionais, um pouco de história, né? Dentro do aspecto aí, não só da Europa, mas do mundo, e as divisões que eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem um projeto coletivo e um estágio opcional. Aqui nós temos um colégio coletivo no segundo ano novamente, que eu falei que é sempre com uma empresa, né? Foco junto com uma empresa. E aí você pode fazer um projeto de pacto social, por exemplo, de sustentabilidade, algo que realmente seja interessante, de energia renovável, alguma coisa assim, ou um estágio, né, já dentro da área específica que você quer, e no terceiro ano você tem um business game, tem um internship, né, tem um estágio, e tem a sua tese de bacharel, então você escreve a sua tese final do curso, tá? Aqui é um aspecto para vocês entenderem um pouco como seria essa divisão, né, então, que tipos de alunos, quais são as nacionalidades, quando a gente fala em multiculturalidade, o que que a gente está falando, né? Por mais que é um curso dentro da Europa, e tem uma maioria aí de 70%, nós temos outros continentes fazendo parte desse curso, entrando e participando. O curso do Bachelor é um curso novo, ele não é um curso que tem há muito tempo, ele deve ter uns 5, 6 anos mais ou menos,
menos. E essa, por exemplo, que começou em 2021, né, que está começando esse ano, que vai se formar em 2023, tem essa proporcional. A gente está falando de 55 países num grupo só, né, de alunos que vão fazer o Bachelor in Management. Muitas pessoas me perguntam também sobre como é que é a vida do estudante lá, né? O que é diferente da Europa, dos Estados Unidos ou do Brasil, né? No Brasil, no caso, a gente tem algumas faculdades que oferecem bolsas para o esporte, outras não. Nos Estados Unidos tem muita oportunidade para quem realmente tem uma habilidade, um talento, né, esportivo, que joga um tênis, joga um futebol, alguma coisa assim. Mas aqui na Europa, nós não temos esse tipo de bolsa para esporte, mas nós temos bolsas e nós temos suporte ali para quem realmente está engajado junto na vida estudantil. Aqui nós temos 5 frentes diferentes, né, de associações estudantis, e como é que eu participo aqui dentro das atividades. Agora, chama agora mesmo, né, é um conselho de estudantes que são elegidos pelos próprios alunos e que fazem essa comunicação entre um corpo docente, né, administrativo da escola e os alunos. Então, ele é um grupo que representa aí nas necessidades, alguma coisa específica aí que precise ser discutida, falada sobre matéria, sobre alguma coisa do curso. No caso dos esportes, atividades, a ESP ela oferece aí mais de umas, além das suas facilidades ali de esporte, locais de esporte para praticar, mais de 30 disciplinas diferentes de esporte, e ela organiza anualmente uma regata, que é incrível, que é não só para os alunos, mas para ex-alunos também, todo ano em maio, no sul da Itália. E essa regata, ela tem o intuito realmente de juntar alunos e ex-alunos e criar essa competição mais saudável para também uma forma de networking, né? Então você está dentro ali de uma regata, tem que fazer com que, primeiro, que o veleiro ande, que seja conduzido, que tenha aí uma troca entre as pessoas e que chegue num objetivo final. Então é um evento assim imperdível mesmo, é muito, muito bacana, e quando sai, esgota muito rápido. Aí nós temos também o Junior Enterprise, que é uma associação focada, como se fosse, como a gente tem aqui na PUC, por exemplo, a consultoria júnior, né, a júnior, né, dentro aí da faculdade, que já tem um contato com as empresas, que ajuda a ter algumas iniciativas aí, talvez de trabalhos voluntários em empresas, em marcas, algumas coisas que podem ser mais próximas ali, no meio corporativo. O Student Society Board, que é elegido pelos alunos também, mas aqui é uma comissão que organiza eventos, né? Eventos do quê? Para encorajar, né, os alunos a conhecerem outras pessoas, a fazer networking, enfim, um jantar, fazer atividades também sociais dentro da cidade que você está morando, né? Por exemplo, ajudar uma pessoa que está no primeiro ano em Londres, vai segundo para Paris, essa comissão também ajuda, tem uma pessoa que está saindo de Paris e está indo para Madrid, você quer morar no apartamento dele, você pode também até ter essas trocas de acomodações também, é bem bacana. E o CONU, que é o National Model United Nations, que é um encontro de diplomacia, em que alunos vão lá para ver como é que funciona, né? O Conselho de Segurança, da Unicef, da United Nations, enfim, de ter esse contato muito mais diplomático. Além desses comitês, desses grupos que eu falei ali da vida estudantil, nós temos um Career Service, que é um serviço desde o dia 1 que o aluno pode ter, que vai dar toda a ajuda para você desenvolver não só uma estratégia de carreira, mas também melhorar, né, todos os seus, as suas qualidades, coisas, por exemplo, um currículo no Brasil é feito de uma maneira. Um currículo na Alemanha, para aplicar para uma empresa alemã, é outra forma de aplicar. Eles escrevem currículos de uma forma diferente. Não existe uma forma de currículo, um resumê internacional, fácil, igual para todos. Cada um avalia uma forma diferente. Como é que eu, brasileiro, posso me destacar lá se eu não tenho um background de escolas ali, né? Na Alemanha ou na França. Então, a gente tem que trazer e adaptar da melhor forma. Então, o Career Service, ele dá esse suporte para você. Ele dá esse one-to-one support, né? Ele vai falar com você, vai fazer reuniões, vai checar o seu currículo, vai fazer entrevistas, vai testar você, vai treinar você, para você estar preparado quando for fazer uma entrevista,
nas empresas, com o RH das empresas, né, participar de um processo seletivo. Então, além disso, a Career Service oferece também esses workshops, esses eventos, para ter também contatos diretos com o RH das empresas, né? Então, como se fosse feiras de carreiras, apresentações de empresa que estão lá, né? Tem muita gente que vai lá para conhecer, para oferecer estágio. Então, realmente, tem muita empresa ali, que fica na Europa, interessado no aluno da ESP, porque sabe do modelo da escola, sabe o que ele sai preparado para lá, sabe que ele tem essa vivência muito mais já ali ativa, né, muito mais corporativa, já vivenciando aquilo, do que outras universidades. Então, esse serviço, se você quer, por exemplo, eu quero muito trabalhar no mercado de luxo, queria trabalhar com a Louis Vuitton, como é que eu faço para trabalhar no Louis Vuitton? É possível estudar administração e depois ir para a carreira de luxo? Sim, é possível. Se você quer trabalhar na área financeira de uma empresa de luxo, ou na área de marketing. Então, você pode, desde o dia 1, falar assim, eu gostaria, como é que eu faço para aplicar para essa empresa? Qual que é o perfil desses alunos? Então, é um serviço que vai dar todo esse suporte para você lá, tá? E gratuitamente aí dentro do seu curso. Me pergunto também muito sobre, legal, digamos que eu escolhi o Bachelor in Management, eu vou fazer ali, quais são as opções que eu tenho depois, né? Como é que, o que os alunos fazem depois da graduação do bacharel? Quais são as chances que eu tenho ali de alocação, né, de emprego, né, de placement? 98% dos alunos que se formam lá, em até 3 meses pós-graduação, conseguem estar empregados, né, conseguem ter essa visibilidade muito grande. E dessa porcentagem, tem alguns alunos que vão trabalhar, fazem uma experiência e depois também seguem para o Master Degree, né, para o mestrado. Lá o mestrado, master, quando a gente fala master, é como se fosse a pós-graduação, né, antes do MBA. Então, muitos alunos resolvem fazer uma experiência do internship, né, ao se formar, trabalham ali até 6 meses, dependendo do visto que eles têm, e seguem aí para um curso de mestrado também logo em seguida. Então, isso também é uma opção para quem está se formando. Sobre as empresas, que empresas que a gente tem ali em contato com a SP, né, uma escola que está há mais de 120 anos aí no mercado, ela tem uma relação muito forte, tem professores que saíram da própria L'Oréal e dão aula de marketing dentro da ISP. Então, as indústrias, hoje você tem várias, automotiva, banco, consultoria, a parte de bens de consumo, na parte de food and beverage, né, a gente vai falar aí de empresas aí que falam de consumo de bebidas, na parte de imóveis, de real estate, na parte de hospitalidade. Então, a gente tem muito, né, a gente vê a Ernst Young, a McKinsey muito próxima, L'Oréal, como eu falei para vocês, a Peugeot, Bloomberg. Então, essas são empresas que já trabalham e oferecem estágio todo ano para os alunos da ISP. E, reforçando aqui, né, eu acho que importante para você tomar uma decisão, quando você toma uma decisão na escola de negócios, e aí, por que eu decidiria por esse programa? É porque o programa, ele vai te dar, primeiro, você falando pelo menos francês, espanhol e inglês, você já vai estar saindo aí falando 3 idiomas, né. Então, quando a gente fala líderes do futuro, a gente fala de líderes completos, que falem idiomas, que estejam preparados. Por exemplo, o espanhol hoje, para quem quer ter uma liderança na América Latina, é essencial, né. Um profissional hoje que quer ser latão, ele tem que ter fluente, né, uma pessoa não consegue assumir um cargo fora do Brasil e pegar México, Argentina e Colômbia, se não falar o idioma, né, se não falar espanhol. Então, pense que não é só investimento lá para fora, mas também para aquele profissional que quer voltar para o Brasil e seguir uma carreira aqui, vai ser fundamental que isso aconteça, né. Então, essa exposição internacional vai ser um ganho muito grande para todos que escolherem ali estudar na ISP. Falando um pouco do processo de application, como é que funciona? Você vai pagar uma taxa de application para você entrar no sistema, tem todos esses documentos, né, o transcript dos seus últimos 3 anos, né, o Enem, fazer um personal statement in English, uma carta de motivação em inglês, por que você quer fazer o Bachelor in Management da ISP, uma referência acadêmica é sempre importante, né, o mínimo de inglês,
e os documentos aí, como o passaporte, os seus documentos aí de identidade. Depois que você paga essa taxa de application, você vai para uma entrevista. A entrevista aqui, ela chega a ter um peso de 40% no processo, e 60% vai documentação, histórico, o que você falou, suas notas, qual a sua performance de estudos na escola. Então, é muito avaliado sua performance acadêmica junto com a sua entrevista. E aí, passando a entrevista, você vai ter o resultado, e nesse resultado, se você passar e quiser, você tem que fazer uma taxa de matrícula aí menor para você garantir o seu lugar dentro do curso. Falando um pouco de valores, então, a gente está falando do application fee de 60 euros, um registration fee, que é essa taxa aí de matrícula, né, de 360. Hoje, o nosso tuition fee, para quem é cidadão europeu, se tem brasileiro que tem cidadania europeia, ele tem um desconto no valor, né, da taxa anual de 15.300 euros. Se a pessoa não for europeia, não tiver o curso cheio, ele vai ter em 21.400 euros para esse ano. As bolsas podem variar de 10% a 50%, vai depender realmente do resultado desse seu processo, da combinação da entrevista com a acadêmica, você vai ter uma pontuação, e aí você vai ter o resultado dessa bolsa. O mais importante é que a bolsa, ela pode variar conforme o seu engajamento na escola. No segundo ano, ela pode ser maior, no terceiro ano, se você pegou 20%, no segundo ano você pode tentar 30%, 40%, 50%, dependendo desse relacionamento junto com a escola, tá? Aqui, um pouco das datas, só para a gente situar. Nós começamos agora, então, o primeiro application dia 28 de outubro. Quando você faz essa application no dia 28, a sua entrevista, ela já automaticamente vai ser no dia 4 de novembro. Então, o período entre fazer o application e a entrevista é curto. Preciso ter todas as documentações para fazer a entrevista? Não. Não precisa ter as documentações. As documentações vão ter na hora do que você fizer o registro final. Mas, para esse momento, você pode aplicar sem precisar ter realmente todas essas documentações. Então, aqui eu deixo, se vocês quiserem tirar um print, a gente pode disponibilizar também depois aí a apresentação. E é isso, acho que agora estou terminando aqui. Aqui são meus contatos, fiquem à vontade. A Roxana faz toda a parte de recrutamento aí pelo campus de Madrid, né? A Madrid representa aí a América Latina, e eu fico situada em São Paulo, mas se vocês quiserem também o contato diretamente, vocês podem ter aqui também. E acho Perfeito, que foi Tatiana. bem sharp, on sharp. Sim. A gente tem uma pergunta. Sim. A gente tem uma pergunta, na verdade, duas, né? Mas a primeira é sobre bolsas de excelência, mas eu acho que você cobriu. Você quer? O Ângelo Claro, perguntou então. se existem bolsas de excelência integral. Não, integral não. O nosso máximo de bolsa é 50%. Já é um valor aí bem, assim, para a escola de negócio é muito difícil você ter 100%, né, acho que vai ser difícil achar em qualquer instituição, mas nós temos aí, por exemplo, 50%, e se, por exemplo, um aluno tem uma situação de um pai que ficou desempregado, né, e prove as condições financeiras, pode ter ainda um incremento de 20% nessa bolsa, então ele pode chegar até 70%. Nós sempre pensamos nisso, né? Então, os europeus, eles querem a diversidade, querem a participação de brasileiros, já existem brasileiros indo para lá, né? Nós temos brasileiros alunos que podem também ajudar a esclarecer como é que é essa experiência lá, mas é um limite, né? Então, essas bolsas, quanto antes você aplicar, quanto mais cedo, mais chance, porque tem um limite. Mas o mérito mesmo vai chegar aí até uns 50%, tá? E outra pergunta é do Ricardo, ele perguntou como está a atmosfera na Europa com a volta, a recuperação, né, ainda não está totalmente recuperada, mas da Sim, Covid-19. Sim, na verdade a gente teve algumas situações ali de adaptação para um curso híbrido. Nós não entendemos a pandemia, nós entendemos que isso pode voltar ou não voltar, mas a gente já teve esse ano, foi mais difícil do ano passado para este ano, né, que começou agora em setembro. Para o ano que vem a gente tem muitas expectativas de ter 100%, mas foi criada uma metodologia híbrida, que você pode ter localmente tendo aula ou presencialmente. A experiência é diferente? Mas não é impossível, né? Então, muitos alunos ali que já foram para a Europa conseguem ter aula ali, tanto em casa quanto presencial. Então, agora a visão é que isso cada vez melhore mais, né? Então, a Europa está muito confiante para o ano que vem a gente ter isso muito melhor, como toda a situação no país, né? A gente fica sempre pensando que isso vai melhorar, que todo mundo com vacina, que isso vai ser melhor para o ano que vem. Legal, então, Tatiana, muito obrigada pela participação, foi muito legal a conversa.
Que bom, e fica à vontade, se quiserem acessar, é bom, tá, não tem fuso horário, tô aqui em São Paulo, então quem quiser, que tirou fotinho aí, não sei como é que vocês depois vão disponibilizar essa apresentação ou não, mas fiquem super à vontade, eu acho que para quem tem cidadania europeia é uma super oportunidade, né, não desmerecendo para quem não tem, mas para quem quer estudar negócios, estamos aí à vontade, agradeço muito, Luca, pela oportunidade, acho que a Eu que gente agradeço. termina aí no horário certinho, Isso, perfeito. tá Obrigado, bom? viu? Muito Até a obrigada a próxima. vocês. Tchau, uma boa noite a todos e boa feira.